Oi, pessoal! Eu sou a Larissa, estudante de Química, e estou aqui com os meus amigos de curso Yasmin Uhul! e o Eu William. mesma. Oi. E hoje nós vamos abordar questões polêmicas sobre criação e descoberta. Mas lembrando que o principal objetivo desse bate-papo é gerar reflexões construtivas sobre essa temática. E aí, amigos, estão preparados? Sim, Cadê? Eu quero Sim, empolgação, que o tema é polêmico. Então vamos lá. estamos, capitão! Muito obrigada. Então vamos lá. Para os interessados, o tema e as perguntas de hoje serão inspiradas em cima do capítulo 19 do livro O Mesmo e o Não Mesmo, de Hoffman. Então vamos à primeira pergunta para dar início ao nosso podcast chamado Podiquim. Amigos, eu quero saber de vocês o que é criação e o que é descoberta. bom, para mim, criação é se utilizar daquilo que já se foi descoberto para compor algo novo. E descoberta, para mim, é aquilo que o ser humano observa ou encontra na natureza sem que haja uma alteração causada por ele mesmo. E para Sensacional. você, Yasmin? Bom, bem direto. Criação é quando se dá origem a algo, né? Se cria algo. E descoberta é quando se encontra algo. É isso aí. Objetiva. Bem Bem objetiva. objetivo. Mas tá bom, pra Uhum. mim eu quero mais. Então eu quero exemplos. Bom, Vai, William. um exemplo que eu acho é o ser humano descobriu, né, ao longo do tempo, né, minérios, né, como a hematita, que você extrai o ferro, e a calcopirita, que você extrai o cobre, né, ele descobriu, né, esses minérios e a partir deles, né, ele conseguiu os metais. E desses metais, ele criou diversos utensílios, né, inclusive utilizamos até hoje em dia. Mas naquela época, né, assim, antigamente, né, se utilizava para fazer adornos, espadas, armaduras. E você, Yasmin? O William é super didático aqui, né? Trouxe um exemplo mó legal, Profundo. mas Profundo. profundo demais. Toda vez que fala de criação, para mim, eu penso no milagre do nascimento, né? Que fui criada e gerada no útero da minha mãe. Saudades. Um Nossa. exemplo bem profundo. E agora, um exemplo de descoberta, o que me vem à mente é quando a gente fala disso, é a descoberta nas grandes navegações, né? Descobriram os países e suas riquezas, como ouro, prata, platina, ou até mesmo as especiarias, né? Aqui no Brasil. É É isso que vem. verdade. Entendi. Tá bom, vocês estão bem profundos, então vou lançar outra pergunta, que é, pra vocês, os artistas, eles descobrem ou eles criam? Essa pergunta é profunda, mas, assim, para mim, o artista, ele canaliza, né, as suas experiências de vida, né? E então, não importa qual seja o tipo de arte, seja uma música, um quadro, tanto faz. E aí, com isto, ele cria algo único, que vem, né, das suas descobertas ao longo da vida. Legal. E pra você, Yasmin? Calma aí que eu tô abrindo um questionário de termos que eu não conheço, vou colocar aqui canaliza. Sobre esse tema, o que significa canaliza? Nossa, é tão lindo ele falando, né? Anotei. Bom, já do meu ponto de vista, o artista, ele apenas demonstra, por um ponto de vista, algo que já existe. Algo que ele descobriu. Seja de um objeto, seja um objeto ou um sentimento. Por exemplo, o Picasso. Ele demonstra em seus quadros cubistas diferentes pontos de vista de um mesmo objeto. Aí, se você parar para pensar naquele quadro chamado As Damas de Avignon, Picasso representou algo que já existia, que seriam as prostitutas de Paris, de Avignon, e, porém, usando o conceito cubista, né, ele representa elas utilizando formas geométricas para pintar o quadro. Então, para mim, é mais descoberta do que uma criação, porque o negócio já existia. E se eu te Assim, já perguntar, existia. se eu te perguntar sobre o Beethoven? Eu vou falar cálice. Yasmin, eu vou ter que cortar essa parte.
respondo aqui agora. Eu acredito que só o Beethoven, só ele cria. Ele e os outros músicos. Realmente. Fica a reflexão. Olha, eu vou ter que refletir bastante. Eu gostei bastante do que o William disse, mas é sempre bom a gente refletir sobre isso. Cada pessoa pensa de um jeito, mas fica aí a reflexão para todos nós. E para finalizar, para a gente não passar o nosso tempo, vem a última pergunta. Vocês falaram dos artistas, mas agora eu quero saber, e os cientistas, no geral? Os químicos, eles descobrem ou eles criam? Bom, na minha visão, eles tanto descobrem quanto criam. Existem, né, cientistas que atuam mais na área de síntese, seja a síntese orgânica ou inorgânica. E com isso, eles procuram a criação de novas moléculas ou compostos para alguma aplicação específica. E existem outros cientistas que atuam em áreas mais como fisicoquímica, quântica e outros, que, né, eles estudam mais fenômenos e propriedades das moléculas. E com isso, eles acabam descobrindo novas propriedades que não se conheciam sobre uma molécula, ou até mesmo algum fenômeno novo. E você, Yasmin? Eu protesto novamente. Parece que eu tô sempre indo contra o William. Bom, cientistas, para mim, eles não criam. Eles apenas descobrem. Né? Na grande maioria das vezes. Eles mais descobrem do que criam. Né? Como citei antes, né? Se a gente propor que a ciência é uma criação do homem, isso significa que ela nunca vai existir. E para ela existir, ela vai ter que depender da intervenção do homem. Porém, ela já existe independente da existência do homem, né? Ela sempre esteve lá, esperando que alguém descobrisse e a nomeasse ciência. E todas as outras coisas. O certo seria dizer mais que o homem criou apenas uma forma de linguagem para passar informação sobre a descoberta dele. Para criar ordem em meio ao caos. Apesar de eu achar que quântica, mesmo com a linguagem, continua sendo um caos, né? Mesmo com as fórmulas e tudo mais. Enfim. E esse é o meu ponto de vista. É mais descoberta do que criação. Bom, legal, gente. Legal ouvir a opinião de vocês. E para finalizar esse nosso podcast, eu só queria concluir que não somos donos da verdade, mas é um fato que na maior parte do tempo a gente acredita que os artistas criam e os cientistas descobrem. Porém, se a gente parar para refletir, principalmente em cima do que vocês trouxeram, a gente consegue concluir que existe sim muita criação na ciência. E eu gosto de pensar nessa síntese de moléculas, já que a ciência cria muita coisa e que, inclusive, graças a algumas criações, a gente vive do jeito que a gente vive hoje. E também depois dessa criação vem todo o estudo que leva longos anos para a construção de teorias e hipóteses, que também é um ato criativo. E aí a gente acaba inevitavelmente entrando novamente nessa conexão entre esses dois mundos da criação e da descoberta. E a mesma coisa acontece com a arte, já que boa parte da arte é claramente um processo que mistura a descoberta com a criação. E agora eu convido vocês a refletirem sobre todas essas questões também. É isso, gente. Clica no sininho e segue nosso canal. É isso aí. Gente, por favor. Obrigada, gente.